Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade que nós temos de iniciarmos o nosso dia na casa do Senhor. O dia do Senhor, o primeiro dia da semana, isto é mais do que um privilégio. E o mais bonito, Ele nos escolheu, porque nós não sabemos escolher. E nos deu esta oportunidade de estarmos aqui. Abra comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos aqui. Amém, queridos? São conselhos do apóstolo Paulo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Forte, né? Atual esta palavra e maravilhosa quando nós vamos analisar os motivos pelos quais Paulo deu esta instrução aos irmãos em Éfeso, o momento que Paulo tocado por Deus para levar estas palavras de instrução aos irmãos, e até mesmo a condição pessoal do apóstolo Paulo, preso,
aguardando o momento de ser levado a César para ser julgado, uma prisão injusta, maldosa, toda cercada de mentiras, de distorções dos fatos, mas Paulo, fiel ao Senhor, permanece fiel ao Senhor na prisão, orando a Deus, fortalecendo a sua intimidade, e através destes momentos de oração, de fortalecimento dele, para que também suportasse aquela condição adversa, até fisicamente, o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja em Éfeso, manda esta carta aos irmãos. É tão interessante, nós conhecemos o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, que para mim é um dos mais bonitos da palavra de Deus, onde Paulo não ilude os irmãos, dizendo a eles que eles precisavam resistir o inimigo, o diabo, porque nos dias maus eles seriam até surpreendidos por estas forças do mal. E ele deixa as armas espirituais, ratificando que nós não lutamos contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Paulo olha para um guarda pretoriano que fazia revezamento para não permitir que ele fugisse, o que ele não faria. Ele olha para aquelas armaduras e faz uma comparação às nossas armaduras espirituais, levando aos irmãos um encorajamento e uma certeza que o Senhor é conosco. Mas, anteriormente, ele traz uma palavra de edificação, motivação, consolação, mas também uma palavra de exortação, um pedido de atenção, porque aquelas armas não poderiam e não podem serem manuseadas de uma maneira desorganizada, porque o adversário, na sua astúcia, pode inclusive nos envergonhar, a partir do momento que nós não usemos estas armas com a nossa vida espiritual apta para tal. Então, para que eu tenha as armas nas mãos e faça uso dela correto, na hora correta, e encontre êxito e saia vitorioso, eu preciso observar que a minha vida espiritual precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então, os capítulos 5 e 6, que são a segunda parte da carta, eles trazem um manual prático de como a pessoa precisa estar para usar estas armas espirituais aí e não passar vergonha. Éfeso era uma cidade com uma miscigenação cultural muito forte, rica, com um trânsito tanto pela terra como pelo mar intenso. Tinha ali o templo de Ártemis, da deusa Diana, uma das maravilhas do tempo antigo, que trazia uma visitação muito intensa durante todo o ano praticamente. Esta miscigenação cultural trouxe aos irmãos algumas mudanças no comportamento, a sociedade em si, algumas mudanças no comportamento, e a igreja estava inserida no meio daquela situação ali, precisando fazer a diferença. Muitos gentios, ou seja, pessoas com esta cultura miscigenada, se convertiam ao Senhor, e ali precisavam se ajustar. Eu não posso, a partir do momento que eu me prontifico a servir ao Senhor, permanecer com o comportamento e rudimentos do mundo. Eu preciso mudar. Então, essas pessoas, elas precisavam de um aprendizado mais intenso, mais minucioso da palavra, para que pudessem criar raízes e fortalecerem-se espiritualmente. Paulo, então, estava preocupado com estes irmãos,
para que eles não fossem crentes medíocres, fúteis, que não tinham experiência verdadeira com Deus e que não tivessem um crescimento espiritual progressivo. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre crescendo. Hoje eu preciso conhecer mais a palavra do que ontem e amanhã mais do que hoje. E com a convicção, ela é renovada diariamente. E ela pode mudar a minha mente, o meu comportamento diário também, porque nós caminhamos para a perfeição em Jesus Cristo. Esta igreja de Éfeso é aquela que esqueceu as primeiras obras, o primeiro amor. Então Paulo também, preocupado com o amanhã, e diríamos assim, já tem até um tom profético, porque o nosso Deus conhece o que está por vir para nós amanhã. E Ele sempre vai nos trazer alguns conselhos preventivos para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo então estava preocupado com este crescimento espiritual dos irmãos, e ele traz esta palavra de alerta, para que os irmãos tivessem a consciência de que eles precisavam cada dia estarem mais enquadrados na palavra de Deus. Ele diz aos irmãos que esses irmãos precisavam serem unidos. Ele diz aos irmãos que foi através de Jesus Cristo que nós fomos vivificados. Através de Jesus Cristo nós nos tornamos salvos pela graça. Ele diz aos irmãos que o Senhor é a cabeça da igreja. Ele diz aos irmãos que esta igreja, inserida naquela sociedade corrupta, idólatra, precisava testificar e manifestar esta salvação nas atitudes, para que isto também chamasse outras pessoas a estarem ingressando na igreja, enfileirando-se como salvos em Jesus Cristo. Então ele vem discorrendo aos irmãos a realidade que as bênçãos celestiais conquistadas por Jesus Cristo trazem para a nossa vida aqui. Em tudo nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E nós somos capazes de vencermos as maiores adversidades possíveis, porque o Senhor nos capacita. E Paulo diz em Filipenses que pode tudo no Senhor, porque o Senhor fortalece. Se nós lermos todo o contexto, ele vai dizer que em todos os momentos da nossa vida, tendo ou não tendo, o Senhor é conosco, nos fortalece e nos capacita para passarmos por aquele momento. Isto é progressão, crescimento espiritual. O seu organismo, ele funciona de maneira desorganizada. Alguns dias você se sente saudável, outros dias você se sente pesada, inchada, outros dias você tem facilidade de viver com intensidade o dia, porque não traz dor alguma no corpo, houve um sono reparador. No outro, você pode ter dormido 12 horas, dói o corpo todo e tem a sensação que não dormiu. Dores de cabeça, latejos nos olhos, sabe? Parece que tem hora que até que eles querem tremer a inervação ocular. Em outros momentos, uma sensação de alergia respiratória. Em outros dias parece que até o rosto está maior. Isso tem te trazido uma sensação horrível. E nos últimos dias tem se intensificado estes sintomas. Mas a mão do nosso Deus toca no teu sangue esta manhã. Também ele faz um grande movimento no ácido úrico do seu organismo, na calcificação, há um descontrole nas glândulas da tireoide aqui, mas a mão do nosso Deus faz um rebuliço no teu sangue, nas artérias do teu coração também a mão do Senhor devolve uma elasticidade normal, parece que elas estavam querendo
espremer, por isso pontadas fortes na região do coração e sensação de repuxos, a mão do nosso Deus opera um milagre na tua saúde. Você vai perceber que vai sair daqui saudável, estes sintomas somem e o nome do nosso Deus é glorificado de maneira bem extraordinária. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor. Paulo, então ele diz aos irmãos, que os irmãos precisavam da consciência, que eram separados do mundo, e o comportamento diário destes irmãos precisava ser visto por aquela população miscigenada, incrédula, idólatra, infeliz, porque os prazeres do pecado, eles são momentâneos, ilusórios, enganadores, frustrantes. Eles parecem bons quando vividos, naquele instante. Depois, principalmente na hora que a cabeça é colocada no travesseiro, as reflexões, o remoer do dia, o balanço, só traz angústia, tristeza, frustração, e em algum momento desespero, e pode levar a consequências terríveis. Paulo está preocupado que estes irmãos não vivam estas frustrações do pecado e sejam edificados, enraizados na palavra e que cresçam diariamente neste conhecimento. As observações que Paulo faz neste capítulo aqui são essenciais para o manuseio das armas espirituais. Paulo então ele diz assim: sede imitadores de Deus. Paulo queria que os irmãos observassem as demonstrações do amor de Deus e utilizassem as mesmas diariamente. Aí lembremos que ele começa escrevendo a palavra do Senhor aos irmãos em Éfeso, no capítulo 2, dizendo que em Jesus Cristo nós fomos vivificados, renovados, tivemos a oportunidade de reviver. E isto foi conquistado com o sangue dele vertido na cruz do Calvário por nós, que celebraremos nesta manhã. Mas Deus nos amou de tal maneira que mandou este Filho Jesus para que nós fôssemos vivificados, restaurados, e esta aliança fosse renovada através do sangue. Então Paulo diz assim: demonstrem o amor do Senhor a todos, vivendo uma vida de dedicação às coisas do Senhor, e como Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo em oferta, por sacrifício pelo nosso pecado, imitemos esta atitude e demonstremos a mesma, no meio daquela sociedade, como eu disse, corrompida. Paulo dizia aos irmãos que eles precisavam mostrar amor. Que eles precisavam mostrar amor. Irmã, a irmã está atrás da irmã Iracema, com uma roupa preta. Eu quero que levante a mão, por gentileza. Isto. Nós estamos falando que não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as obras do mal nas regiões celestiais. Poucas vezes o Senhor me faz dirigir a alguém com esta forma de mensagem. Com toda a minha criação tradicional, eu sei que isto existe. E aqui existem pessoas com mais conhecimento de causa do que eu. Deus me mostra o seguinte: eu não sei se eu posso dizer isto aqui, porque hoje em dia é um problema grave. Em último caso, um bom técnico tira isto, para não sair aí. Não é que eu tenho medo,
mas para evitar problema. Que o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. E tudo é discurso de ódio e desrespeito a religiões. Aqui não tem ninguém desrespeitando religião nenhuma. Muito pelo contrário. Aquelas correntinhas que tem um terço, que pessoas ficam contando e fazendo lá uma reza. Deus me mostra duas sendo quebradas esta manhã aqui. Sendo quebradas. Nas duas tinha lá uma imagem. Nas duas correntinhas tinha uma imagem. Então elas estavam sendo utilizadas. Deus está desfazendo uma obra do mal contra a irmã e contra a tua casa esta manhã. Foi pago para que houvesse uma destruição, foi pago para que a irmã ficasse no prejuízo, e foi pago para a irmã não ter saúde. De 2 anos para cá, a irmã não tem saúde de forma nenhuma. Cada dia é uma coisa que acontece no organismo. Mas eu te digo, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, que está entre nós esta manhã aqui como libertador, Deus está desfazendo esta obra maligna. E haverá um grande momento de vitória na sua família, na sua saúde. Inclusive vai voltar a paz para a irmã deitar e dormir, porque há uma agonia, uma perturbação e a sensação que gente anda na casa até. Mas isto está repreendido esta manhã aqui, não é daqui a pouco, é agora. O Senhor está entrando com providência e Ele será louvado e glorificado na tua casa e na tua família. Aleluia! O guri de camiseta escura, lá na última fileira de cadeiras lá, próximo do pastor, que eu esqueci o nome, o pastor que ministra louvor aqui também. Eu quero que o guri levante a mão, por favor. Aí, de camiseta, isto, você, faça assim. Deus está trabalhando pelo teu amanhã. Isto envolve oportunidades de trabalho que irão surgir, e nestas oportunidades de trabalho também surgirão oportunidades de estudo específicos para dentro do que é seus planos, seus sonhos, daquilo que você tem como plano de trabalho para o amanhã. Oportunidades são poucas dentro desta condição aqui. Você será o improvável, não tem todos os recursos e habilidades exigidas, mas por conhecimento de causa de Deus ao seu coração, por providência de vitória e de conquista, Deus não é injusto, Ele simplesmente te dará a oportunidade, Ele vai comover um coração, e este coração vai te trazer a oportunidade do contrato. Entrando, você vai precisar então se enquadrar na habilidade técnica, as portas do estudo irão se abrir e o nome do nosso Deus será louvado na tua vida. Não passam mais do que 67 dias, não passam mais do que 67 dias, sem que o Senhor te dê um sinal. Então, que fique bem forte e audível aqui. Não passam mais do que 67 dias, sem que o Senhor te dê um sinal. Ele sinalizando, já haverá um grande movimento de alegria, e uma preparação para tal, porque você vai precisar preparar-se para o momento. Então a sinalização será a providência de preparo que o Senhor vai te dar, te dando estratégias para vencer a concorrência e ser glorificado o nome dele na tua vida. Amém. Engrandecido seja o Senhor. Paulo então ele se preocupou
em dizer aos irmãos que estes irmãos precisavam demonstrar o amor que receberam de Deus em Jesus Cristo, envolvendo renúncia, uma procura em santidade. Anteriormente, como também aqui ele vai dizer, uma convivência em família, em igreja, na sociedade, com este comportamento do amor de Deus para conosco, e tudo isso como uma base de vida, para que a sociedade tivesse o testemunho de transformação destes gentios que se convertiam e também dos judeus, que estavam ali debaixo da promessa que receberam, mas que precisavam de uma mudança de vida. Aí ele começa a dizer também sobre alguns comportamentos que eram normais ali. Nas condições portuárias da cidade de Éfeso, prostituição era algo comum. E Paulo então dizia assim, olha, não sejam como eles, com uma vida de impureza, nem mesmo mantendo um padrão de avareza, mas sejam conforme convém que os santos sejam livres disso. Aqui também está inserido, porque nós associamos este termo, não vou ficar repetindo, porque é feio, só ao pecado sexual. É pecado, não deve. Mas também, aqui, Paulo advertia aos irmãos que eles não fossem prostitutos religiosos, espirituais, que eles servissem somente ao Senhor, que fossem fiéis a Deus. E que isto aí era um comportamento de santidade. Ele fala de algumas coisas diárias. Paulo está dizendo aos irmãos que eles não fossem zombadores, que entre eles não houvesse chocarrice, algum comportamento que às vezes nós temos e entra naquela condição do nada a ver, né? O evangelho do nada a ver. A pastora está aqui e eu não vou doutrinar, o seu meu lugar. Mas entra no evangelho do nada a ver. Não tem problema. Aí nós nos deixamos levar por estas chocarrices, estas brincadeiras que não agradam ao Senhor. Eu não preciso ser um sério e deixar de ser alegre e feliz, mas eu preciso ser equilibrado. O que Paulo está dizendo é que chocarrices, brincadeirinhas que não convêm, não poderiam existir, mas sim ações de graças a Deus por tudo. Aí ele continua falando que alguns comportamentos que havia ali entre eles eram impuros e que Deus não se agradava. Como eu disse, eu estou sempre conduzindo a mim e a nós ao raciocínio do capítulo 6, que é um dos mais conhecidos da palavra, o manuseio das armas espirituais. Paulo então dizia, os impuros, prostitutos, fornicários, avarentos, idólatras, não têm herança no reino de Deus. E se continuam com este comportamento, no dia mau, a arma espiritual não vai ser utilizada como se deve utilizar. Pode passar vergonha. Era o que ele queria advertir os irmãos. Então, o que era comum em Éfeso, aos irmãos não podia ser comum. Estes irmãos precisavam de discernimento espiritual.
para não serem enganados por falsos profetas que poderiam surgir e que surgiram. Estes irmãos não poderiam se deixar levar por estes enganos. Quando nós manuseamos corretamente as armas espirituais, nós não somos enganados por nada, porque elas nos traz discernimento, conhecimento de causa. Então, de longe nós temos a percepção, isto não é de Deus, e eu não vou entrar nesse engodo. É o que Paulo queria dizer aos irmãos. Pode parecer uma palavra boa, o camarada é todo montado, tem jeito para falar, bom articulador, parece ser uma boa intenção, mas é tudo mentira. E ele dizia, não seja amigos, companheiros desses enganadores, que usam até a palavra de Deus. Lembrem-se do tempo passado. Outrora, vocês estavam nas trevas, hoje sois luz, então andai nesta luz. Ele dizia, a luz manifesta e nós enxergamos o que está por trás do engodo, do engano. Se eu estou na luz, eu não vou ser enganado. Eu não vou me deixar levar por nada. Eu vou ter discernimento, presença de Espírito. E quando surgir qualquer que seja sinalzinho de mentira, a luz do Senhor se manifesta e eu enxergo o que está por trás daquilo. E ele dizia, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. E os frutos do Espírito estão em bondade, justiça, verdade. Isto sim é agradável ao Senhor, não está na mentira, no engano, na dissimulação, no arranjadinho, não está na multidão, na quantidade, está na qualidade. E nós conseguimos ter esta percepção. E ele dizia, não sejam companheiros destes, não se deixem levar por estas obras que são das trevas, condenem. Eu não posso concordar com o pecado para ficar bem com ninguém. Paulo não está dizendo para ninguém aqui ser estúpido, ignorante, radical, extremista. Não. Ele já inicia dizendo, a palavra, o livro nos inicia, a carta nos inicia dizendo que nós somos vivificados através do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a maior demonstração de amor. Ele diz, seja imitador, demonstrem esse amor também. Agora, eu não posso me comprometer para ficar bem com um sistema, para ficar bem com pessoas e deixar de estar bem com o Senhor. É o que ele queria dizer. Porque o que eles fazem na escuridão vai ser manifestado em determinado momento. Nada fica oculto. Nada fica oculto. Eu posso conseguir enganar por um tempo o César, a Rose, minha esposa, a sociedade, você também. Eu tenho que me enquadrar. Se eu não me enquadrar, o negócio é comprometedor. Eu posso conseguir, por um tempo, ser o que não sou, ter uma boa máscara, mas na hora certa, não permanece na casa do Senhor. Não permanece. Então Paulo queria dizer que pecado oculto, engano, engodo, acordos obscenos, obscuros, que fogem dos padrões do Senhor, num momento ele é revelado. Me perdoe o termo, a casa cai. A casa cai. Então ele queria dizer, condene estas atitudes aí, nem se envolva. Porque se você precisar manusear a arma espiritual, olha, vai passar vergonha.
vai passar vergonha, porque o inimigo é astuto. Ele é astuto e um dos seus maiores atributos é envergonhar, expor. E Paulo queria dizer aos irmãos: tomem cuidado, desperta tu que dorme, levanta entre os mortos espirituais, e Cristo trará o esclarecimento, Cristo mostrará o caminho. Então é bem provável que Paulo sabia que ali alguns irmãos estavam totalmente dormentes, isentos, autoconfiantes. É um dos maiores perigos, a autoconfiança. Eu nem vou falar quantos anos eu sou crente, que vocês descobrem a minha idade, apesar do meu rosto não dizer, né? Vamos lá. Mas está aí, dormentes, desperta, acorda. Deus está nos convidando a um despertamento esta manhã aqui. A realidade. Eu não posso viver fora da realidade. Eu tenho que encarar a realidade, mas eu não posso fazer parte do conluio que às vezes a realidade quer propor. Então eu tenho que estar despertado interiormente falando, porque o Senhor me esclarece, me dá a direção, me dá a estratégia, me dá o discernimento, e não me deixa cair nas armas do mal, nas armadilhas. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Bíblia nos diz isso. Andem com prudência, não como insensatos, isentões, é um termo tão dito hoje em dia, né? Mas eu não estou politizando o termo aqui, no sentido espiritual. Isentões aí da vida, imparciais, mas sejamos sábios. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência, reconhecer a soberania e a dependência que temos integral a Ele. Era o que Paulo queria dizer aos irmãos. Irmã, você colocou a mãozinha aqui assim. Está aí talvez com um tom de marrom na blusa. Eu quero que a irmã levante a mão. Isto. Não, a irmã atrás. Isso, faça alto aqui, ó. A irmã. Deus me mostra um movimento espiritual na sua cabeça, como se houvesse uma claridade na sua cabeça, e esta claridade fizesse um grande movimento na mente da irmã. E neste movimento que esta claridade faz, ela traz paz interna à tua mente. Eu poderia dizer que o Senhor estava trazendo cura, Ele também cura. Mas o Senhor está me dizendo que isto é uma condição emocional. A irmã está com a mente com 50 pensamentos por milésimos de segundo, com 300 decisões em milésimos de segundo, não conseguindo descansar de jeito nenhum, e não está tendo paz na mente, sentindo-se totalmente afligida, perseguida, eu vou usar um termo, oprimida, e por si mesmo, não conseguindo se equilibrar. Mas esta claridade veio e o Senhor me disse: diga a ela que eu estou dando paz a ela esta manhã. E que ela vai passar a enxergar. Deus não está te expondo, porque nós não servimos um Deus que expõe pessoas.
ela vai enxergar que em muitos momentos o copo de água está virando o mar todo. Ela vai enxergar e ter a percepção que eu estou um pouquinho mais perto dela do que ela imagina. E que a minha maneira, os clamores, orações, os propósitos dela estão sendo respondidos, mas é a minha maneira. Inclusive por prevenção ao amanhã. Deus vai te tirar com a mente calma hoje daqui. E vai fazer um grande movimento interno na irmã. Até o teu comportamento vai ser mais saudável a si mesmo. A irmã se autocondena, enfim. Deus está trazendo paz, operando um rebuliço, e o nome dele vai ser exaltado na sua história e na história da sua família. Portas financeiras novas irão se abrir, prejuízos serão esquecidos, porque o ressarcimento das portas novas vai suprir todos os prejuízos das antigas. Ficará surpresa e Deus será louvado nesse negócio. Aleluia. Aí ele diz assim: olha, para de perder tempo à toa. Irmãos aí em Éfeso, igreja em Éfeso, remindo o tempo, os dias são maus. Sejam objetivos, claros naquilo que querem, comportem-se como uma palavra. Os dias são maus, mas não percam tempo com as consequências destes dias maus. Até ele está também trazendo aos irmãos que este tempo rápido é sinal que cada dia Jesus está mais pertinho para nos levar. Isso tudo vai acabar. Como nós perdemos tempo com coisas que não nos levam a nada, irmãos. Como nós perdemos oportunidades de nos aproximarmos do Senhor, intensificarmos a nossa comunhão e termos as conquistas destas bênçãos espirituais conquistadas por Jesus Cristo, bem fortes no nosso dia a dia. Nós perdemos tempo pensando o que estão dizendo a nosso respeito, no aspecto de acusação. Nós perdemos tempo com coisas que não vão nos levar a nada. Paulo disse: remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, imprudentes, vazios, com atitudes que não foram avaliadas, e aí depois vem as consequências e nós vamos procurar os culpados. Não fiquem embriagados com o vinho, o excesso da alegria que traz a contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos. Olha a conjugação verbal, imperativa, passiva. Encheu-se ontem, encha-se mais ainda hoje, porque encheu-se ontem foi pouco. Amanhã ainda mais, porque o de hoje ainda vai ser pouco. Prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Paulo diz lá aos irmãos em Romanos: a profundidade das riquezas, quanto mais eu conhecer, mais eu devo conhecer, menos eu conheço. Jesus disse para a mulher: se tu soubesses quem está te pedindo água, você é que pediria água, porque se eu te servir esta água dentro de você, fontes serão geradas para a vida eterna. O poço é fundo. E aqui Paulo diz: enchei-vos do Espírito, diariamente enchei-vos do Espírito, e compartilhe isto. Quando houver uma reunião, ou na rotina diária. Eu fiz um negócio outro dia, depois eu até assustei. Eu fui no mercado,
Acho que velho tem vontade de comer as coisas, não é? De vez em quando. É isso. E eu também entendi errado o que minha menina pediu. Eu fui no mercado especificamente para comprar um melão. Fui num mercado que eu sei que a qualidade das frutas é melhor. O preço também é bem bonito, mas eu sei que ali a qualidade é melhor. Então eu fui buscar um melão uma tarde. Quando eu saí do mercado, era a hora do caixa forte, como chama? O carro forte. Está recolhendo o dinheiro lá da casa lotérica que tem. Eu fui saindo. Aí tinha o guarda parado lá na porta do caminhão, né? Do carro forte. Os outros tinham se dirigido ao interior. Aí a voz do Espírito gritou dentro de mim bem alto: você vai dizer a ele que eu vou tirá-lo desta função para uma função interna de supervisão. Fique em paz, porque é meu servo e ele vai te conhecer. Eu disse: Jesus vai me conhecer, vai conhecer a voz do Espírito, né? Porque ele não me conhecia. Eu disse: meu Deus do céu, eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode pensar que eu estou avançando contra o carro forte, não é? E eu me complicar aqui. Aí a distância de uns 2 metros eu dei um grito: ei! Deus vai fazer assim, assim, assim. Ele estava com a mão empunhada aqui assim, levantou a mão e disse: glória a Deus, é uma resposta do Senhor. Aí eu fiquei admirado que ele disse: seja mais cheio do Espírito. E voltou à condição alerta dele. Eu disse: amém. Falei: me guarda, Jesus. Porque outro dia, 4:30 da manhã, o Espírito do Senhor Jeová, acho que eu contei isso para o César e para a Rose. O Espírito do Senhor Jeová me tomou dentro do aeroporto. Depois me deu até vergonha, porque vinha um senhor junto com segurança dele, muito bem arrumado, com uma mala, sei lá para onde aquele homem ia. Eu acabei de subir a escada rolante, que eu queria comer um pão de queijo. Acabei de subir, o homem vinha para descer a escada rolante, eu só vi quando minha mão foi colocada assim no peito, e eu disse: assim diz o Senhor Jeová. E o homem começou a chorar, babar, e o segurança não sabia o que fazer. Eu disse: fique quieto que eu já vou parar. E continuei a mensagem. Continuei. Fui até o fim, foi uns 5 minutos aquele dia. Tinha uns pastores comigo, saiu um para cada lado. Eu disse: vocês ficaram com medo ou com vergonha? Nós ficamos com medo e com vergonha, você não é normal? Eu disse: sou muito normal. Mas aquilo ali ainda não é nada diante do que Deus pode fazer. Eu abri um parênteses aqui. Paulo dizia aos irmãos: quando se reunirem, cheios do Espírito que foram, tenham entre vós salmos, tenham entre vós hinos, cânticos espirituais. Faz tempo que eu não ouço alguém cantando espiritualmente. Num determinado momento da minha vida, esta irmã ainda vive. Hoje ela deve ter uns 80 e poucos anos. Quando eu estava ainda fazendo parte do coral da igreja, esta irmã foi fazer um solo, e ela começou a fazer o solo. De repente o Senhor tomou ela e ela começou a cantar de forma espiritual. Não atrapalhou o coral, muito pelo contrário, mas a glória de Deus desceu ali. Ele é o mesmo, então quem mudou fomos nós. Ele não mudou. Se ele diz enchei-vos, então era para estarmos hoje ainda mais cheios, porque à medida que eu vou estando na igreja, mais eu devo estar próximo ao Senhor, mais próximo ao Senhor. Ali, meu querido, levante a mão, o irmão lá com a camiseta laranja, vermelho, enfim, faça assim com a mão. Deus está fazendo um movimento de fortalecimento nos teus ossos, nervos e músculos esta manhã aqui. Eu me dirijo a um homem novo, mas o Senhor ministra no meu coração que você está com uma
perda acentuada de massa muscular, que você tem sentido muitas dores pelo corpo, fraqueza nos braços e sensação de cãibras em alguns momentos, nos braços, principalmente nas mãos. A mão do nosso Deus está fazendo um movimento de cura a teu favor hoje, fortalecendo o teu sangue, fortalecendo a tua massa muscular, fazendo com que a tua medula, quando fabricar o teu sangue, é a forma rústica. Qualquer coisa a doutora Genilda explica, ou um médico por aí, que estiver aí. Quando fabricar o sangue, que está vindo tudo desorganizado, fabrique o sangue organizado, e ele traga toda a renovação que é necessária. Deus está também trabalhando por ti no sentido financeiro da palavra. Algumas portas estão abertas. Eu preciso te dizer uma coisa, isso não vai ser expositivo. Ganha 2, perde 4, ganha 4, perde 8. Parece que não está entendendo nada. E reivindicando do céu um sinal e falando, Deus, onde está errado aqui, vamos. Pois a mão do nosso Deus está estendida e o Senhor vai trabalhar no sentido financeiro por você no decorrer do mês que vai chegar aí. Ele já vai te dar uma pequena surpresa e uma pequena demonstração da fidelidade, da misericórdia dele para contigo no negócio. Aleluia! Louvando, cantando, salmodiando, dando graças a Deus por tudo. E aí ele termina, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, suportando, amando, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, existe possibilidade. Que Deus nos ajude, irmãos, e que estes conselhos aqui sejam vitais, primordiais, seguidos por nós, porque olha, no capítulo 6, para concluir ele, no demais, após tudo isso, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. De qualquer jeito, não pegue a arma não, que passa vergonha. Agora, com o comportamento na palavra, a autoridade vem. E ele não fica. Amém, meus queridos? Que Deus em Jesus Cristo abençoe os irmãos.